Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E desejar a todos que estão assistindo esse vídeo, que Deus o abençoe a todos nós nesta manhã de domingo, com a sua santa palavra, né? A Igreja Presbiteriana em Artulano I tem estudado o livro de Provérbios na Escola Bíblica Dominical e já estamos em Provérbios capítulo 24. Hoje vamos tratar da lição de número 11, que fala sobre testemunho, um desafio à ação. Testemunho, um desafio à ação. E eu quero convidar os irmãos e amigos, né, aqueles que estão acompanhando esse estudo, Provérbios 24, do 10 ao 12. Eu vou ler aqui, você pode também acompanhar aí em sua Bíblia. Diz o texto de Provérbios 24, de 10 a 12. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, estamos nesta manhã de domingo, 22 de março de 2020, para estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nossa vida, sobre a vida da Tua Igreja, do Teu povo, que neste momento se encontra assistindo a esse vídeo e estudando a Palavra conosco. Nos dirige, nos orienta, fica conosco. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, é que nós te oramos, ainda pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, glória a Deus. Irmãos, Provérbios 24, do 10 ao 12, né? Aqui podemos dizer que há um apelo à evangelização. E testemunhar de Cristo não é outra coisa senão sair ao campo para evangelizar e falar do Senhor. Três coisas podemos observar aqui. Primeiro, a evangelização exige coragem e dedicação, porque os dias são maus e o tempo é curto. Segundo, a obra é levar a mensagem da salvação aos que estão no caminho da destruição eterna, né? Por isso que ele fala ali, os que estão a caminho de morte. E a terceira observação é a desculpa da ignorância da nossa comissão. E essa desculpa da ignorância da nossa comissão não é aceitável à luz do Senhor. Porque foi o Senhor quem disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, a comissão, aquilo que Deus comissionou a sua igreja, né? De testemunhar do Evangelho. Isso é fundamental, né? A nossa lição aqui, ela tem como o versículo básico, versículo 11, que diz, livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos, né? Hoje nós estamos vivendo esse drama, né? É uma realidade que estamos vivendo, de que o nosso país está com essa pandemia de coronavírus e isso está levando muita gente à morte, né? É claro que talvez esse não seja o momento de fazer isso, mas nós podemos testemunhar num momento como esse, através de atitude de amor,
através da ajuda àqueles que necessitam, né? Tomando as devidas precauções. Irmãos, aqui nós temos que três coisas a ser observada, né? Primeiro, reconhecer que Deus coloca pessoas em nosso caminho para que sejamos bênçãos em suas vidas, né? Às vezes surgem pessoas que estão necessitando, estão carentes e que precisam verdadeiramente da graça de Deus. E nós, servos do Senhor, precisamos ser testemunha de Cristo para falar a esse respeito. Segundo, é importante querer ser uma boa testemunha de Cristo, né? Se você um dia foi alcançado pela graça de Deus, hoje você é um cristão, é um crente em Cristo Jesus, então você deve sentir o prazer, a alegria de falar do Senhor Jesus para outras pessoas. E, por fim, falar da graça e da misericórdia de Deus a todos os quais se relaciona. Porque nós temos a nossa casa, a nossa família, mas nós temos amigos, pessoas que nos cercam, pessoas da vizinhança, pessoas do trabalho, né? Pessoas da universidade, da escola. Então temos vários meios para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui no estudo fala a respeito da história de um homem. Conta-se a história de um velho cego, um senhor que era cego, que sempre levava consigo uma lanterna acesa quando saía à noite. E aquele senhor não sabe quando é dia nem noite. Disse-lhe alguém certa vez: por que leva sempre consigo uma lanterna? Respondeu o velho: trago comigo a luz para que os outros não tropecem em mim. Em outras palavras, por toda parte, por onde andares, leva contigo uma luz, a fim de que não causes tropeço a ninguém. Na verdade, a luz que nós devemos levar a este mundo é Cristo. Jesus Cristo é a nossa luz, não é? É Ele quem brilha em nós. É Ele quem fala através de nós. É Ele quem nos conduz a dar um bom testemunho, não é? E Provérbios 24:1, aqui dentro da lição, faz um apelo à evangelização, e esta pode assumir diferentes formas. A evangelização pode, né, assumir diferentes formas. Desde que Jesus ofereceu a água da vida à mulher samaritana no poço de Jacó, como está escrito em João 4, de 4 a 15, e desde que Filipe se assentou ao lado do etíope em sua carruagem para anunciar as boas novas de Jesus, o evangelismo pessoal tem sido uma oportunidade enorme para testemunhar de Cristo aos parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho que ainda não o conhecem. Mas o que significa testemunhar ou evangelizar? É isso que vai tratar a lição de número 11, né? Primeiro vamos saber aqui o significado de testemunhar. Nós temos aqui algumas definições. A primeira, a evangelização, a semelhança da caridade, começa em casa, né? E a segunda definição, evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão, né? E nós sabemos que Jesus é o pão da vida. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E uma outra definição, a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário, né? O conhecido Billy Graham, o grande evangelista, definiu: evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude,
de forma que as pessoas se sintam impedidas a tomar uma decisão, seja de aceitar ou de rejeição, ou seja de aceitação ou de rejeição do evangelho que estamos apresentando. Precisamos lembrar da diferença que existe entre evangelização e conversão. Ele continua: o evangelho de Jesus Cristo exige decisão. Ele não é meramente uma série de fatos aos quais uma pessoa pode prestar concordância intelectual. É um chamado para o indivíduo sair do seu pecado e da sua negligência de Deus, em arrependimento, e voltar-se para Cristo em fé, aceitando-o como o Senhor e Salvador de sua vida, reconhecendo-o como o Senhor e Salvador de sua vida. Quando isto acontece, a pessoa experimenta a conversão, a pessoa experimenta um novo nascimento. Quando estamos evangelizando, Deus está em operação e o homem precisa responder, ou seja, precisa tomar uma decisão, e uma decisão de arrependimento. O Marcos 1,15 vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, esse primeiro tópico também fala que muitos têm confundido a evangelização com a ação social. É fato que devemos ao nosso próximo atos concretos de amor, né? Todavia, nada substitui a pregação do Evangelho. Há programas na TV que mobilizam as pessoas a ajudar vítimas e mostram como o ser humano se sente responsável por ajudar ao próximo. Independente das motivações, nós devemos amar e ajudar ao nosso próximo. Mas isto não é evangelização, não é? Tem pessoas confundindo isso. Por quê? Porque a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto não está sendo proclamada, não é? Quando você faz a ação social ou quando você está trabalhando nesta área de assistência às pessoas, é um ato de amor e isso é importante como cristão, mas isso não significa que estamos proclamando o Evangelho. Cuidado com a evangelização que não apresenta a cruz de Cristo. E nós temos visto por aí muitas igrejas que vivem falando muito a respeito da palavra de Deus, apenas naquela área que se refere às coisas materiais, né, aos bens, e muitas vezes não anunciam o Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz. E eu finalizo dizendo que há outros que estão ligando evangelização à erradicação da pobreza, mas isso também não é evangelização. Há muitas pessoas que saem da pobreza para a riqueza, como exemplo o jogador de futebol. Todavia, isso estão sem salvação. A pessoa enricou, ela era pobre, passou a ter um padrão de vida melhor, mas isso não significa nada. Muitas vezes as pessoas estão perdidas, né? Todavia, elas estão sem salvação. Não confunda o subir na vida com a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar por aqui, irmãos e amigos, e pedir que você que tem a lição possa ler durante a semana, né, o restante da lição, e no próximo domingo nós estaremos continuando, né, aqui no segundo tópico da lição, que fala sobre razões para testemunhar. Que Deus nos abençoe e nos conceda um domingo ricamente abençoado por Ele. Que Ele nos abençoe a nossa família, o nosso lar. Abençoe o país, o Brasil, né? E tenha misericórdia deste momento que o país e o mundo estão enfrentando, né? Com essa questão do coronavírus, né? Que Deus conceda-nos sabedoria, entendimento e cuidados para não sermos atingidos por este mal. E que possamos estar cada dia preparados para testemunhar
e falar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus para outras pessoas. Vamos orar encerrando. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, Senhor. Rogamos que aquilo que nós ouvimos hoje possa ter nos instruído para testemunharmos verdadeiramente do Senhor. É claro, podemos agir ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo, não é? Mas não é só isso. Precisamos também falar do amor de Deus, falar de Cristo, falar do sacrifício, da ressurreição, falar de que o Senhor Jesus voltará breve para levar a sua igreja para morar eternamente na glória com o Pai. Pedimos isso, Senhor, e já queremos te agradecer no nome santo e glorioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre em nossas vidas e na eternidade. Amém e glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.